Estamos iniciando mais um Amigo do Esporte aqui pela TV Sol e no programa de hoje iremos começar com o Ranieri Soares, abordando o nosso futebol paraibano, abordando o processo, aquele processo nacional dos jogadores irregulares da competição na segunda divisão. Iremos conversar sobre a mudança de estatuto e demais assuntos do nosso futebol paraibano a partir de agora para você, amigo do esporte. O Nacional de Patos, após não conquistar o seu acesso à segunda divisão, implantou e entrou com ação na justiça contra equipes que estariam irregulares. Uma delas é o Esporte Clube de Patos, seu rival e também representante da cidade de Patos, que foi o campeão da segunda divisão. Quem conversa com a gente é o Ranieri. Primeiramente, agradecer a você, Ranieri, pela sua disponibilidade. Você é um cara que sempre atende o nosso convite. E fala mais um pouco mais desse processo aí. O Nacional entrou, o Esporte perdeu. Como é que fica essa situação toda, Ranieri? Olha, Matheus, um abraço a você, um abraço também aos telespectadores da TV Sol. Na verdade, esse processo ele se originou por conta de uma série de irregularidades que aconteceram no Campeonato Paraibano da segunda divisão, campeonato que aconteceu no ano passado. A princípio, houve um problema no registro de alguns jogadores e que a Federação Paraibana atribuiu esse problema a um problema no sistema de registro da CBF. E, na verdade, a CBF, tempos depois, ela negou que tivesse tido algum tipo de problema e que até, na verdade, esse problema ele foi criado aqui na Paraíba, até porque vários jogadores de outros estados, eles apareceram no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Uma média de mais ou menos 7 a 8 equipes atuaram de forma irregular, segundo o Nacional de Patos, nesse processo no Tribunal de Justiça Desportiva. Ele, na verdade, em sua primeira parte, ele foi em um mandado de garantia que visava suspender as partidas da final do Campeonato Paraibano, que envolvia exatamente o Esporte Clube de Patos e o Paraíba Esporte Clube da cidade de Cajazeiras. E esse mandado de garantia ele foi negado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Só que, ao mesmo tempo que o presidente do tribunal, o Leonardo Santos Silva, ele negava esse pedido, ele instaurava um inquérito para se investigar esse pedido do Nacional de Patos. Então, dessa forma, se resultou no processo de agora, esse processo que está sendo julgado, está na pauta de julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva, onde, em um primeiro momento, em primeira instância, como a gente pode dizer, o Nacional já foi favorecido com a vitória por unanimidade por 3-0 e agora nós estaremos diante do pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, que é formado, se eu não me engano, por 12 auditores, 12 advogados, 12 magistrados que vão discutir agora, em um último momento na Paraíba, se de fato o Nacional tem razão, se o Esporte Clube de Patos na sua apelação tem razão, e aí sim nós vamos saber de fato quantas equipes atuaram de forma irregular, a quantidade de jogadores em sua totalidade, porque se fala em 72 jogadores, uma média, e essa foi uma média que a gente trabalhou em uma reportagem, e o Nacional depois se valeu para contar para a imprensa e para o modo geral esses números, na verdade para quantificar. E agora nós vamos ter de fato um desfecho final, eu posso dizer assim, em relação à Paraíba, porque eu não sei se quem perder vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. Daniel, o que deixa a gente até triste no nosso futebol é porque uma das equipes que tem jogadores irregulares é o Itaporanga, o Cruzeiro Itaporanga, que é o clube do vice-presidente, o Nosmar. Então, se o clube do vice-presidente está irregular, o que esperar das outras, Matheus, só para você ter uma ideia de como o trabalho, na verdade, da Federação Paraibana de Futebol tem sido gerido de uma forma errônea e de uma forma, eu até digo assim, irresponsável. Nós tivemos 3 competições organizadas pela Federação que acabaram no tribunal. Quer dizer, que na verdade não acabaram, porque nós estamos diante do processo da segunda divisão. Nós ainda temos para ser julgado no Tribunal de Justiça Desportiva
o Campeonato Paraibano de Futebol Juvenil e nós ainda temos o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, onde de 4 equipes, 3 jogaram de forma irregular. Então, só para você ter ideia, nós temos, no caso do futebol feminino, nós temos jogadoras que até o que ocorre no tribunal nesse processo é que jogadoras passaram até por um processo de falsidade ideológica, porque uma jogadora acabou adoecendo e colocaram outra jogadora e não tinha tempo hábil para escrever. Então, nesse processo, o time que está acusando alega que a jogadora jogou até com um documento falso para poder atuar. Até crime, não é isso? Em uma das equipes. Falsidade ideológica é crime. Então, assim, são responsabilidades que, na verdade, deveriam ser da federação, quando não estão sendo. E os regulamentos das competições, eles são claros. Então, assim, existe toda uma história nos bastidores da federação de racha, porque o presidente Amadeu Rodrigues, ele foi apoiado na eleição à época pela ex-presidente Rosilene Gomes. Existe nos bastidores que aconteceu um racha entre eles. Então, são, na verdade, diversos assuntos e diversos pontos na gestão da federação que a gente vê que não mudou nada. Rosilene passou um período de 25 anos, foi retirada do cargo por força da justiça e a gente vê que, na verdade, entra-se um novo presidente, mas as pessoas que fazem a gestão da federação são exatamente as mesmas pessoas que trabalhavam com a ex-presidente Rosilene Gomes. O presidente da federação eleito foi apoiado pela ex-presidente Rosilene Gomes. Então, eu ainda acredito que nós vamos ter ainda que esperar um bom tempo para que o futebol paraibano ele se renove na sua totalidade. Houve duas, assim, discussões de sentido de bate-boca e de discórdia em 2 pontos na federação, que foi tanto a forma de disputa do novo campeonato 2016, como também a mudança de estatuto. Como foi essa confusão, René? Olha, Matheus, eu vou responder o segundo ponto para me deter depois ao primeiro. Na questão da mudança do estatuto, foi uma das promessas de campanha do Amadeu Rodrigues. Qualquer estatuto hoje, seja de clube de futebol ou de federação ou até de uma liga esportiva, ele tem que se adequar a 2 leis, que é a Lei Pelé, que é a lei, como ficou conhecida, que é o Estatuto do Torcedor, que é uma lei que versa sobre os mais variados assuntos, desde direitos do torcedor até a questão de jogadores e de aposentadoria, enfim. É uma lei, inclusive uma das leis mais bem construídas do nosso direito brasileiro, assim como colocam os juristas. E a outra é uma lei mais recente, que é a lei do Profute, né, como ficou conhecida, que é uma lei, na verdade, de gestão esportiva. Ela prega que os clubes têm que estar em dia com a União, com as suas certidões negativas e, inclusive, isso acarreta rebaixamento no campeonato, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Tiradentes do Ceará foi o primeiro clube rebaixado por conta da lei do Profute. Eles não se adequaram à lei, a federação exigiu que os clubes estivessem adequados para poder jogar a competição e aconteceu que o Tiradentes não tinha as certidões negativas e foi rebaixado para a 2ª divisão sem nem ter jogado em campo. Não foi rebaixado no tribunal, não foi nem na bola. Então, assim, era uma promessa de campanha de Amadeu, mas existe uma obrigatoriedade para se mudar. O Estatuto da Federação Paraibana de Futebol, ele é muito antigo e não contempla em nada nem a lei do torcedor, nem o Estatuto do Torcedor e muito menos a lei do Profute, que é uma lei mais recente. Então, 2 dos pontos que o Amadeu queria discutir era exatamente a questão do limite de reeleições, porque só para o telespectador ter uma ideia, que porventura não acompanha, a presidente Rosilene Gomes passou 25 anos na federação como presidente. E antes dela, o marido, Juraci Pedro Gomes, que foi presidente durante 6 anos. Então você vê, a federação passou 31 anos sob um casal. Eu não digo nem uma família, mas um casal. Então, o mandato na federação hoje é de 4 anos. Então, existiria, na mudança que o Amadeu propõe, um limite nessa reeleição, de que fosse como hoje funciona o Poder Executivo.
para presidente, governadores e prefeitos, que você só tem direito a ser eleito e reeleito apenas uma única vez, ou seja, você passaria 8 anos, no caso da federação, que é uma gestão de 4 anos cada. Até porque, René, a gente está até interrompendo, o poder máximo do nosso país, o presidente, são 8 anos. Pois é. Então, esse foi um dos pontos polêmicos. E o outro foi exatamente a votação por procuração, que é uma coisa muito recorrente nas eleições da federação, que é assim, hoje nós temos empates, por acaso, 10 clubes de futebol, por exemplo, filiados à Federação Paraibana. Então vamos supor que você, Matheus, tenha conhecimento com os 10 presidentes de todas as equipes, no caso, e você seria procurador dessas 10 equipes e só você teria o poder de ter 10 votos numa eleição. É como se numa eleição... Eu votasse para a família toda? É como se num pleito eleitoral municipal ou estadual, por exemplo, todas as pessoas da sua casa passassem uma procuração para você e você fosse votar por todos eles. Então, esse foi um outro ponto polêmico, porque na gestão da presidente Rosilene Gomes, quem votava na eleição eram os seus filhos, o seu marido, pessoas que trabalhavam com ela na federação e em outros empreendimentos, porque Rosilene é empresária. Então, esse foi um dos pontos polêmicos. E no momento que se foi discutir isso na federação, a federação foi esvaziada. Os clubes amadores, que hoje grande parte são ligados à ex-presidente Rosilene Gomes, eles esvaziaram a plenária no momento em que seria votado esses pontos. Tanto a questão da reeleição, como essa questão também do voto por procuração, que foram os dois temas mais polêmicos. E, Matheus, na verdade, a gente percebe que a federação ela ainda é refém da presidente, da ex-presidente Rosilene Gomes. Então, assim, vai ser difícil para o Amadeu mudar o estatuto, porque ele não é um poder dele por si só, mas e sim é um poder delegado a uma assembleia. Então eu ainda acredito que vai demorar, a não ser por força da justiça, que a justiça obrigue que a federação faça as adequações do seu estatuto. Voltando ao assunto do processo, você até citou no momento final que eu fiz até a tua pergunta, que foi que quem perdesse dificilmente iria para o pleno. Explica, eu entendo um pouco o seu pensamento, até por questão de prazo, mas explica para o torcedor em casa o seu pensamento. Olha, essa questão para o telespectador entender. A justiça desportiva, ela parte por 2 caminhos, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Local, que é o Tribunal da Paraíba, e o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo, que é no Rio de Janeiro. Depois disso, as entidades esportivas descobriram, como elas são associações, enfim, elas são caracterizadas nesse sentido, elas podem recorrer à justiça comum, que é um outro caminho que se tem depois que se acaba tudo que possa existir de justiça esportiva. Qual é essa questão do prazo? O Esporte Clube de Patos e o Nacional já perderam muito tempo, porque até agora nós não temos nenhuma sinalização de que alguém vai recorrer para o Rio de Janeiro. Se isso se concretizar da forma que nós estamos pensando, o que vai acontecer é que vai parar por aí. E quem ganhar, seja Nacional Esporte ou qualquer outra equipe, vai começar a formar time e vai começar a treinar. Porém, se alguém recorrer ao STJD, o processo demora, em média, 10 dias úteis. Ou seja, uma média de 12, 13 dias, dependendo se tiver um feriado, para que esse processo seja julgado. Ele vai correr o mesmo trâmite da Paraíba, de ir para uma comissão, para depois ir para um tribunal pleno, e nesse processo ele pode passar mais um mês. Então, se ele passar mais um mês, o Campeonato Paraibano pode começar sem Nacional ou sem Esporte, ou pode ser paralisado para começar quando de fato haja uma definição acerca desse assunto. Outro assunto com relação a esse processo é que fala-se do Picuiense, que o Nacional conseguiu a exclusão do Sport e de outras equipes da segunda divisão, consequentemente o Sport foi campeão e seria excluído da primeira.
E o Picuiense que ficou à frente do Nacional. Mas o Nacional me parece que tem provas também que o Picuiense tem jogador irregular. Olha, eu tenho dito que isso é uma carta na manga que o Nacional tem. A Picuiense, eu conversei com o presidente, o Reinaldo Baiano, ele me falava que nem jogadores ele tinha para colocar. Imagine jogadores irregulares. Porque ele disse, olha, eu tive que colocar um jogador de linha, como a gente chama na linguagem de futebol, para jogar no gol. Foi até um volante. Exato, um volante. E assim, em contrapartida, o Nacional afirma que tem provas que pelo menos 2 ou 3 jogadores atuaram de forma irregular. Então essa pode ser uma carta na manga do Nacional. Porque o Nacional pode ter pensado, não, a gente não vai citar a Picuiense nesse momento, porque o Sport vai se animar para dizer não. Não é o Nacional que vai, nós não vamos, mas também o Nacional não vai. E que num dado momento, no apagar das luzes, o Nacional pode, quando se proclamar, ou se for proclamada a Picuiense, o Nacional dizer, ó, a Picuiense também atua irregular. Então, pode ser o elemento surpresa nesse processo que agora vai correr no pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Deixando a confusão de lado, mas ainda entrando no assunto que também foi confusão, não deixa de ser. A tabela foi definida, como o prazo foi. Teve essa mudança que também houve, constataram ali alguns erros, não concordaram, mas que no final ficou de forma uma disputa, onde o grupo A enfrenta o grupo B, o grupo B enfrenta o grupo A, ficou uma competição meio confusa, não foi? Olha, eu não podia deixar, Matheus, de falar nesse ponto, e sua pergunta é muito pertinente, é o seguinte, numa forma lógica para a gente explicar, e rápida, é complexa a forma, mas o Campeonato Paraibano são 10 equipes, foram divididas num grupo A e grupo B, onde um grupo enfrenta o outro em jogos de ida e volta. Nesse grupo, nesse formato, o que vai acontecer é o seguinte, os melhores vão para os 3 melhores de cada grupo vão para uma segunda fase e os 2 piores eles se enfrentam num chamado quadrangular da morte. Onde uma coisa que eu não entendi é o seguinte, na parte de cima, que é o hexagonal, se classificam os 3 melhores. E ao invés de ser um melhor de 3, no quadrangular da morte, que foram os desclassificados, o menos ruim, eu vou até cometer um neologismo, o menos ruim é classificado para as semifinais. Quem for o melhor pode perder para quem? O que é que acontece? Era o que a gente discutia. Um time que foi desclassificado pode ser o campeão. Um time que foi desclassificado na fase de grupos pode ser o campeão paraibano. Então, assim, a gente buscou, na verdade, entender essa matemática que foi feita. Foi uma proposta, tem que se frisar, foi uma proposta do Aldeone Abrantes, acatada por vários presidentes do futebol paraibano, como, por exemplo, o presidente Marcos César, do Esporte Clube de Patos, Tico Mildezes, presidente do Paraíba, o Suélio Moraes, que é presidente do Atlético de Cajazeiras. De campeonato, e a proposta mais na briga, né? E alguns clubes da capital paraibana. Mas, Matheus, é uma fórmula complexa, mas eu sempre dizia o seguinte, o Campeonato Paraibano é o campeonato mais longo do mundo. O Campeonato Paraibano chega a demorar mais do que os campeonatos da Europa, do continente asiático, que são aqueles campeonatos que duram de um ano para o outro. Então, assim, o campeonato sendo chaveado, ele é mais competitivo, porque os clubes vão brigar para se classificarem, e é um campeonato que ele injusto, né? E que na verdade ele pode ser feito num número de datas menor, porque o Campeonato Paraibano já chegou a ser com quase 30 datas em anos anteriores. E agora, dessa forma, o campeonato pode ser contemplado em até 15 ou 17 datas, que é o que a CBF hoje prega, que seja feito num número menor de datas, por conta das competições nacionais do segundo semestre, os campeonatos brasileiros das séries A, B, C e D. Eu acho assim, tirando esse ponto do menos ruim ter chance de ser campeão, eu achei que a fórmula que o campeonato propõe ficou muito atrativa, diferente da fórmula em pontos corridos. Então, grande Ranieri, agradecer aqui a sua presença, seu convite, que eu fiz o convite e você aceitou prontamente. Então, que venha o Campeonato Paraibano e que a confusão não apareça mais, né, Ranieri? A gente sempre está à disposição, Matheus. Eu quero agradecer a você, agradecer a toda a equipe da TV Sol, esse projeto pioneiro aqui na cidade, né? E desejar, na verdade, que o futebol ele volte para o campo e deixe os tribunais.
e que Nacional e Sport possam voltar para o nosso campeonato paraibano e para devolver aquele brilho que muitas vezes a gente pôde assistir de Nacional e Sport, o grande clássico do sertão paraibano, no nosso estádio José Cavalcante. Então tá aí, você acompanhou comigo e com o Ranieri, falando sobre o nosso campeonato paraibano, falando sobre o processo também, esse processo que será julgado nesta segunda-feira, dia 11, hoje à noite, lá em João Pessoa. Então vamos esperar, ver o que é que vai dar, que queríamos nós que tivesse Nacional e Sport. Então, você amigo do esporte acompanhou aqui pela TV Sol todas essas informações.